A nossa mensagem hoje é uma continuidade, então, da série de 1 Coríntios, onde o tema dela é um novo corpo e uma nova vida. Estamos caminhando aí quase para o finzinho da nossa série de 1 Coríntios. Vamos nos preparar aí para a nossa próxima série, que será no livro de Daniel. E tenho certeza que aprendemos muito, que fomos confrontados por esse livro maravilhoso, fomos confortados pelas verdades que a palavra de Deus tem nos ensinado. E o que nós temos visto nessas mensagens, últimas mensagens, é que estamos chegando então no ápice do livro, onde todas as respostas estão na ressurreição. Vocês têm percebido, no fluxo da carta, que o apóstolo Paulo ele tem lidado com várias questões da igreja, questões práticas, questões que estava trazendo problemas para aquela igreja. O apóstolo Paulo vem corrigindo as perspectivas, a doutrina, a visão, está trazendo uma vida prática, está falando sobre a eternidade, mas ele está chegando então no clímax dessa doutrina que é a ressurreição, nos fazendo entender que tudo que uma igreja faz só tem sentido se for à luz da ressurreição. Tudo que nós fazemos como comunidade só tem sentido se nós olharmos para o Cristo ressurreto. Se nós não olharmos para a ressurreição, o que nós fazemos aqui é mera religiosidade. Se nós não olharmos para a ressurreição, o que fazemos aqui é apenas um clubinho. Igreja não é isso. Igreja é uma missão, é um corpo, é um povo que Deus chamou e deu a eles o engajamento, deu a eles a vida que se engaja nesse mundo e que leva a luz da palavra e do evangelho para outros. Então, caminhando aqui para o fim, nós vamos ver essa mensagem, um novo corpo e uma nova vida. Irmãos, quando nós pensamos em vida eterna, muitos acham que quando a gente partir desse mundo, nós ficaremos eternamente sentados em nuvens, com harpas na mão, tocando musiquinhas lindas para Deus por todo sempre. Na realidade, o que a Bíblia ensina sobre a nova vida após a morte é muito mais grandioso do que o mundo tenta ensinar ou reduzir. Você já deve ter visto a loucura de pessoas dizendo assim, ao serem perguntadas na rua, se você tivesse a opção de ir para o céu ou ir para o inferno, você gostaria de ir para onde? A maioria das pessoas dizem para o inferno, porque lá vai ser mais divertido. E elas não entendem o que significa o inferno, segundo as Escrituras. E quando a gente fala a respeito da eternidade, as pessoas acham que a eternidade é aquela coisa chata, que a gente vai ficar sentado em nuvens, com asas, tocando harpa, para todo sempre. As pessoas não entendem o que significa o céu, não entendem o que significa a vida eterna, não entendem o que significa a ressurreição. E o apóstolo Paulo está corrigindo exatamente essa perspectiva. E nós aprendemos com as Escrituras, e nós entendemos. Talvez alguns aqui que estão chegando na fé cristã agora, talvez não entendam tão bem. Talvez você esteja muito contaminado ainda pelas percepções que você vem da religião que você estava. Talvez você era católico, talvez você era espírita, você vem de algumas concepções equivocadas. Mas a gente vai para as Escrituras, a gente vai aprender o que a palavra de Deus tem dito. Então cuidado, gente, essa ideia de que tudo que fala de Deus é bom, isso é uma coisa extremamente diabólica. Certo? Porque a Bíblia diz que até o diabo se disfarça em anjo de luz para enganar. Então o diabo também vai falar coisas lindas para você, maravilhosas, coisas aparentemente corretas, mas é o diabo falando. Então a única segurança que nós temos para caminhar de maneira correta na nossa fé e na nossa vida, é olharmos para as Escrituras, é olharmos para a palavra de Deus, e sermos críticos mesmo. Nós somos chamados para ser críticos. Eu dei um estudo sábado agora para os jovens e a gente falou sobre isso. Eu disse aos jovens, sejam críticos, não engulam de tudo que você vê na internet. Não é porque o cara diz que é crente, que está vendendo um livro, que está vendendo um curso, que está isso ou aquilo. Não é porque ele se diz evangélico que ele é bíblico. Não é assim que funciona. A gente sabe que hoje o engano está em todas as dimensões aí, tanto políticas, ideológicas, quanto das mais diversas. Então, nós precisamos voltar para as Escrituras. É a nossa regra de fé e prática. Por isso, então, a gente vai olhar para as Escrituras para entender qual é a visão a respeito da vida eterna.
Nós vamos então para 1 Coríntios capítulo 15, abram suas Bíblias no capítulo 15 de 1 Coríntios, a gente vai ver do verso 35 até o verso 49, do verso 35 ao 49. Então vamos lá. No verso 35, o apóstolo Paulo ele vai introduzir uma nova questão acerca dos que duvidam da ressurreição e daqueles que duvidam de como a ressurreição vai acontecer. Ou eles diluem a ideia da ressurreição, ou eles acreditam que ela não existe. E nós vimos na semana passada que a ressurreição é a doutrina mais fundamental e mais importante da nossa fé cristã. Não crer na ressurreição destrói tudo aquilo para o qual nós fomos salvos. E torna a fé cristã uma fé miserável. A fé cristã sem ressurreição é uma fé miserável. E aí você diz, pastor, por que você está dizendo isso? Porque a gente viu que o Paulo diz, se vocês esperam de Cristo somente nesta vida, vocês são os mais miseráveis de todos os homens, os mais infelizes de todos os homens. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é o quê? Que se eu acho que o cristianismo ele vem produzir alguma coisa apenas aqui, eu estou esperando muito pouco de Jesus. Eu estou reduzindo em muito a fé, a verdadeira fé. Então nós precisamos despertar para isso. Então Paulo agora vai introduzir uma outra percepção, que na realidade continua sendo a tentativa de diluir a ressurreição ou de desacreditar a ressurreição, mas que é um tom um pouco irônico, que alguns utilizavam quando falavam da ressurreição. Olha o verso 35, ele diz assim, mas alguém dirá, como é que os mortos se ressuscitam? E com que corpo virão? A pergunta então é, espera aí, se tem ressurreição, como é que vai acontecer isso? O cara morreu e está podre ali, vai para aquele outro ali, só tem um osso ali, o esqueleto. Se você for ali, está o esqueleto, e agora, vai voltar um esqueleto a andar? Então a dúvida era essa. Para a gente é muito claro, para você talvez seja muito óbvio, você diz, rapaz, que cara burro, dá 0 para ele, né? Como diz Chaves, né? Que cara burro, dá 0 para ele. Para nós é muito óbvio, porque a gente está do lado de cada história. Mas para o povo grego, para os romanos, para o povo daquela época, você olhar e você não entendia, peraí, voltar dos mortos, vai sair uma múmia, vai sair andando assim do túmulo, mas e se já foi destruído o corpo, se só tem um esqueleto ali, como é que vai ser agora? Que ideia é essa? Que loucura é essa? E aí o apóstolo Paulo foi questionado então, como é que vai acontecer isso? Nós aqui vemos uma dúvida recorrente a respeito da incapacidade de pensar que a ressurreição não se trata de voltar com o mesmo corpo. A ressurreição não se trata de simplesmente fazer como Lázaro, né, que estava 4 dias e abriu os olhos e está lá de volta. A ressurreição não é isso. Porque o corpo ele apodrece após a morte, ele vai ser ali destruído, ele vai entrar numa condição de corrupção. Mas na realidade a ressurreição se trata de uma nova criação, de uma nova condição da criação. Esse é o significado do ser uma nova criatura. Então entenda também que quando a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A gente acha que é só um jargão religioso, que é só uma coisa para dizer assim, pronto, agora tu é uma nova pessoa, vai ser uma nova vida. Não, é muito mais profundo do que isso. Você foi recriado. O que está acontecendo em você agora é um novo processo. Então, uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo, aquela que experimentou a salvação em Cristo, ela não é mais a pessoa que ela era. A pessoa que ela era, acabou. No dia que você entregou sua vida a Jesus, acabou. Você não é mais aquela pessoa não existe mais. Pastor, mas o meu corpo está do mesmo jeito. A gente vai entender aqui o que é que está acontecendo com você agora. E aí nós precisamos entender que a fé cristã, bíblica, não é uma opção religiosa, pelo amor de Deus. Uma pessoa só se converte quando ela entende que o que nós estamos fazendo aqui não é uma nova religião. Ah, mas eu era católico, agora eu escolhi ser evangélico. Então você não escolheu nada, você não se converteu. Porque você não está entendendo o que significa. Nós não somos uma opção religiosa, irmãos. Eu não estou pregando aqui para você uma opção religiosa.
Eu estou pregando para você uma recriação. Eu estou pregando para você aquilo que é uma vida completamente nova. E que nós passamos a experimentar os primeiros efeitos dela. Então, quando a gente fala da regeneração, eu falei para os jovens esse sábado, tem muita gente dentro de igreja religioso. Muita gente dentro das igrejas hoje são meros religiosos. Eles escolheram uma opção religiosa. Eles estão lutando, se esforçando, eles estão se esmagando para tentar seguir princípios religiosos. E é difícil, viu, gente? O religioso é uma pessoa que sofre muito. Tentar seguir a fé cristã de modo religioso é um movimento de sofrimento profundo. Porque não é possível, e aí eu vou usar esse termo porque eu vi certa vez usando, parece um termo pesado, mas eu vou explicar porque é mais ou menos a figura que o apóstolo Pedro usa. Se você pega um porco que está na lama, que come a lavagem, né, que a gente chama de lavagem, né, aquela comida bem complicada do porco, e você pega o porco e tira ele de lá, dá um banho nele, perfuma ele, bota um brinquinho, bota um lacinho, ele fica fofinho, parecendo aquele porco lá, o porquinho atrapalhado, aquele lá do cinema, né? Parece aquele porquinho, ficou lindo, 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 fofinho, dá até para dar um beijinho nele. Se você soltar ele e deixar ele livre, ele corre de volta para a lama, ele se suja todinho e ele começa a comer de novo a comida que ele comia. Porque a natureza dele é aquela. Ele é um porco. O que o Espírito Santo faz conosco é nos dar outra natureza. O que o Espírito Santo faz com o crente é mudar a natureza dele. Você não é mais aquele que quer rolar na lama. Você é aquele que quer, de fato, viver uma nova vida. Então você não está se esforçando para olhar para a lama e dizer, ah, meu Deus, eu estou doido para ir para lá. Não, existe na sua carne um desejo, existe, mas você diz, não, meu Deus, eu não quero aquilo. Você luta contra isso. Você está em guerra interna. Isso é regeneração. Então a gente pode ter pessoas aqui dentro que são religiosos. E o religioso, gente, ele está preocupado na aparência. O crente, ele está preocupado no compromisso com o Senhor Jesus. E aí o que acontece? O religioso, ele está aqui, ele se veste bem, ele fala diferente, ele tal e tal, mas ele está numa luta. Doido, meu Deus do céu, ele não aguenta. A luta dele é muito grande, porque ele está se esforçando, e ele pode até estar se esforçando de maneira sincera, mas não ocorreu nele uma regeneração. Ele continua sendo a velha criatura que ele sempre foi, agora só que perfumado, com um lacinho e um brinquinho bonitinho. Mas a natureza dele continua sendo aquela natureza corrupta. Então, o que acontece é que quando Cristo ele ressurge dos mortos, ele inaugura agora uma nova condição. Então nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A ressurreição de Cristo não nos abre uma oportunidade para viver uma nova condição desencarnada, um tipo de paraíso imaginário. Não é que você está aqui nesse corpo mal e aí você um dia vai sair essa alma e aí pronto, você agora vai virar vai vir um tipo de paraíso e pronto, vai ficar lá sentado numa nuvem e vai ficar lá tocando harpa. A ressurreição de Cristo, ela inaugura uma nova etapa na criação. É uma nova criação. As criaturas que foram criadas em Adão morrerão. Os que morrerem em Adão serão destruídos. E suas almas serão lançadas no lago de fogo para sofrimento eterno, com novos corpos, que nunca morrem, mas que sempre sofrem. Mas aqueles que morreram em Cristo, ressurgirão para essa nova criação. Nós estamos, irmãos, em um momento estranho. A igreja é um momento estranho. Porque nós estamos entre duas eras. Nós estamos entre a morte da era de Adão e o início da era de Cristo. Imagina um gráfico aqui. Fica imaginando o que eu vou fazer aqui, certo? Faz de conta que eu sou aqueles cabos que faz
né, o Homem de Ferro, fazendo assim. A criação em Adão, ela está morrendo, ela está morrendo, ela está morrendo, está morrendo. Quando Deus voltar aqui, quando Jesus voltar para julgar, essa criação será completamente exterminada e destruída. Será criado novos céus e nova terra. E aí reinicia aqui, novos céus e nova terra. Certo? Guarda isso. O que é que aconteceu aqui? Jesus veio, morreu e ressuscitou. Então, aqui, ao ressuscitar, o evangelho do reino está sendo pregado. E esse reino está sendo construído. O que é que vai acontecer então? Imagina aí, ó. A era de Adão está caminhando para o fim e a era de Cristo está sendo construída. Tudo está convergindo para ela, até o dia em que a morte será destruída. Não haverá mais morte. O que é que nós estamos aqui? Em uma transição estranha. Nós somos novas criaturas, com almas novas, recriadas, em corpos da era anterior. A gente é estranho, gente. Nós somos esquisitos. Por isso que Jesus disse, eles não são daqui, mas eles estão aqui. Então não faz sentido agora eu ser essa criatura, vivendo a era que está sendo destruída. Por isso que o religioso sofre, porque o religioso ele tenta viver uma vida que não é real. Mas a nova criatura ele anseia, ele geme. É o que diz em Romanos, nós gememos, os nossos corpos gemem, doidos para serem revestidos da nova vida. Doidos para serem transformados. Na expectativa de que vai chegar. Nós estamos entre duas eras. Isso é uma coisa muito estranha. Mas nós estamos. Paulo, então, ele vai tratar como é que a ressurreição altera a nossa existência física, gente. Confesso a vocês, se eu pudesse, eu só pregaria só sobre ressurreição, porque é uma coisa fantástica. É algo assim que é impressionante, a profundidade. À medida que a gente estuda a Bíblia, é um oceano tão fundo que quanto mais a gente mergulha, mais tem água, mais você descobre que não chegou no fundo. De quão profunda é a mensagem da nossa fé. E o quanto nós somos muitas vezes enganados porque a gente não tem profundidade. A gente está falhando nisso. A gente precisa entender que Deus está nos conduzindo em etapas de existência. Entenda o seguinte, a alma ela vai existir para sempre, gente, a alma. A alma humana vai existir para sempre. A diferença é que na condição da eternidade, ela vai viver em somente duas condições. Ou eternamente com Deus, ou eternamente debaixo da graça e o amor divino, ou eternamente debaixo da ira do Senhor. Só essas duas condições. Eu vou preparar uma mensagem, entre uma série e outra, eu vou preparar uma mensagem sobre o inferno. A gente vai entender o que significa inferno. O inferno não é o diabo com um tridente e um fogozinho e vai... Estou aqui. Não é inferno não, gente. Isso é uma caricatura muito louca, muito errada. O inferno, a concepção de inferno é muito mais assustadora do que você possa imaginar. E a concepção de céu é muito mais maravilhosa do que a gente possa conceber. E o problema é porque a gente está tão limitado nessa condição que a gente está aqui. E a gente precisa então entender que Deus está nos conduzindo em etapas da existência para a eternidade. Paulo ele vai usar, irmãos, alguns exemplos aqui. Ele vai usar 3 exemplos bem interessantes. Eu acho assim, a mente de Paulo é fantástica. A mente que Deus deu a ele e que o Espírito Santo usou de maneira maravilhosa. Ele era muito didático, ele conseguia tornar verdades profundas de maneira tão simples, que hoje a verdade ela é tão simples que a gente fica viajando na maionese para tentar encontrar profundidade ou tentar encontrar complexidade de uma coisa tão simples de entender. Paulo vai usar aqui 3 imagens para falar sobre o que está acontecendo com a gente. A primeira imagem é a imagem da semente.
Ele vai usar as fases de uma planta para dizer para a gente o que é que está acontecendo na ressurreição. Olha que interessante, verso 36 a 38. Ele vai dizer assim, ó. Depois que eles fazem a pergunta, ele vai e chama eles de insensatos. Insensatos, como é que vocês estão... Vamos repetir o verso 35. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? Em que corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. O que você semeia não vai nascer se primeiro o que você semear não morrer. Que imagem é essa aqui, gente? Paulo está dizendo o seguinte, que a semente, ela possui nutrientes dentro dela. Ela possui o DNA da planta contida nela. E os nutrientes necessários para dar start ao processo de desenvolvimento. A semente, quando é mantida sob condições, ela sempre vai manter aquele nutriente ali na posição. Eu falando aqui na frente de um engenheiro agrônomo, né? Meu Deus do céu, se eu falar heresia agronômica, você me diz depois, viu? Mas ela está lá com a capacidade e os nutrientes lá contidos dentro dela. No momento que você planta ela no solo, aquela semente ela precisa secar, ela vai passar por um processo parecido com a morte. Para que dela surja a vida. Essa é a imagem. É óbvio que Paulo aqui não está falando do ponto de vista científico. Paulo está falando do ponto de vista do que você enxerga. Para quem já viu uma semente, uma planta nascer de uma semente, sabe do que eu estou falando. A semente cria uma aparência, parece que ela está secando, uma coisa meio estranha, mas espera sair aquela plantinha lá de dentro dela. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, para que algo nasça, é necessário primeiro algo morrer. Para que a semente possa dar origem à planta, é necessário que a semente morra. O verso 37, ele diz assim, e quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Olha que interessante. O que Paulo quer deixar claro aqui, irmãos, é que tudo que Deus criou segue um processo. E esse processo tem etapas muito bem definidas que cumprem os devidos propósitos. É tão interessante, gente, que a semente, ela é uma semente porque ela carrega os nutrientes para que você possa carregar a planta para vários outros lugares com nutrientes suficientes, potencial suficiente dela nascer em outro lugar. É tanto que tem aquelas plantas, né, que é tão bonitinho, né, a gente sopra, aí tem aquelas que tem parece um algodãozinho, né, na semente, e aí quando bate o vento, aí sai aqueles algodãozinhos voando. Aí uma vez Samanta chegou e disse, papai, isso é o quê? Eu disse, isso é uma semente. É porque Deus manda o vento soprar, e o vento sopra e leva aquela semente para outro lugar que Deus quer que ela nasça. Olha, não é tão bonito isso, né? Só que para aquela semente nascer lá, ela vai cair no solo, ela vai passar por um processo parecido com a morte, para que possa surgir a semente. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, quando a gente olha para a semente, a gente não consegue olhar uma semente e imaginar uma planta. A gente só vê uma semente. Se eu te mostro a semente, é claro que você vai saber o que vem dali, porque você já viu. Mas quando você olha para a semente, você não consegue entender o que vai vir dali. Se eu pegar uma semente de uma coisa desconhecida para você e disser, isso aqui, vai virar o quê? Você vai olhar e vai dizer, rapaz, sei não. Sei que semente é essa não. Não sei o que é isso, que vai virar. Porque olhar para a semente não te dá noção de que planta é, a não ser que você conheça que planta é. Então Paulo está dizendo isso. Ao mesmo tempo, eu não consigo olhar para uma árvore e dizer, aquela árvore veio daquela semente, porque são duas formas distintas. Duas etapas distintas do mesmo ser vivo. São duas etapas distintas do mesmo elemento. São duas maneiras de existir no processo da existência. Toda planta um dia foi semente, toda semente poderá se tornar uma planta. Mas não necessariamente as formas estão conectadas quando eu olho para elas. É essa a primeira imagem que Paulo está usando. O DNA contido na semente sempre está ali. Apesar de que a forma vai mudar, mas é apenas uma etapa da existência daquela semente.
Portanto, Paulo está querendo dizer o seguinte, irmãos: é loucura querer entender aspectos do nosso futuro corpo glorificado olhando para esse corpo e para a condição presente. Portanto, existem aspectos que terão continuidade e outros que não terão continuidade, porque Deus está realizando uma nova criação. Então Paulo está dizendo, vocês estão tentando conceber o que é esse novo corpo com base nesse corpo aqui. Não, eles não se relacionam. A única coisa que se relaciona é o DNA contido na semente. Pois esse corpo é a condição inicial para que aquele outro corpo possa surgir. Então nós estamos existindo em uma fase. Um dia nós existimos na barriga da nossa mãe. Depois nós passamos a existir como bebês. Depois passamos a existir como jovens. Depois fomos para adultos. Depois envelheceremos. Depois morreremos e vamos para a próxima fase. Se for crente, vai para a próxima fase, que é o corpo glorificado. Então são fases da existência daquela alma. Compreendido isso? Vamos para o segundo ponto agora. Paulo vai falar de um outro exemplo. Ele vai usar a imagem da vida animal. Ele vai falar sobre a existência dos corpos. Olha o verso 39. Ele diz assim: nem toda carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves, outra a dos peixes. É interessante que Paulo está falando sobre seres humanos que vivem nesse ambiente aqui. Animais que vivem na sua vida animal, na floresta. As aves que existem e voam no céu. E os peixes que existem e se movem nas águas, nos mares. A existência de cada corpo tem o seu ambiente apropriado para existir. O que Paulo está nos ensinando então, é que a experiência do ambiente requer o corpo apropriado para o ambiente apropriado. Se você foi feito para voar, você terá asas. Se você foi feito para viver nas águas, você terá guelras. Se você foi feito para viver em sociedade, você será humano. Se você foi feito para viver na floresta, você será um animal. O que Paulo está dizendo é então o quê? Vamos ler novamente, a gente vai entender. Nem toda carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos seres humanos, a forma humana. Outra, a dos animais, o corpo animal. Das aves, a outra dos peixes. Agora, a preocupação de Paulo, então, aqui, é nos dizer o seguinte: o corpo, a existência desse corpo de Adão, não se assemelha à existência do corpo glorioso. Existem aspectos que vão ter continuidade. Existem aspectos que não vão ter continuidade. Nós podemos ver na aparição de Jesus após sua ressurreição, esse corpo glorificado. Ele come, ele bebe, ele fala. Mas a gente não tem muita informação do que vai acontecer. O que nós sabemos é que é um corpo muito parecido com o nosso. Mas ele vai existir para cumprir um propósito diferente dessa era presente. Então você não ressuscita para viver nesse mundo. Até mesmo porque vocês lembram da série de Apocalipse? A gente estudou isso aqui. Haverá novos céus e nova terra. As coisas velhas, elas se passaram, ou seja, as primeiras coisas já não mais existem. Não haverá lágrimas, não haverá morte, não haverá dor. Como é existir em um mundo sem morte? Como é existir em um mundo sem tempo? Você vai parar para pensar nisso? Você veio para cá e de vez em quando você talvez vai olhar para o relógio, porque a gente vive com base no tempo. Mas como é existir em uma dimensão cujo tempo não importa mais? Pastor, eu não sei, pois fique tentando aí.
Como é viver numa nova criação em que eu como não por fome? Como é que é isso? Parou para pensar você não comer por prazer, mero prazer, sem fome? Como será isso, gente? A gente não tem a capacidade de conceber isso. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: a ressurreição não é voltar ao homem que você era. Porque esse homem não existe mais. Foi o que eu falei no início da mensagem. No dia que você entregou sua vida a Jesus, acabou. Aquele homem já morreu. O que você está experimentando agora é apenas o finzinho do processo de Adão na sua vida. Mas agora você passou a se tornar uma semente que será plantada. E quando essa semente for plantada a morrer, aí vai vir um novo corpo. Que está contido na nossa existência, mas que não tem uma relação tão direta quanto a gente imagina. Como a semente, a planta. Ou que não vai existir em um ambiente como os animais existem, como as aves existem, não, mas que vai existir, vai ser um corpo apropriado a uma existência, a um ambiente que Deus está criando. E aí ele continua agora usando a terceira ilustração. É a ilustração das estrelas. Ele vai falar sobre a glória dos propósitos. Para vocês poderem entender, deixa eu lançar um fundamento aqui para você. O que significa glória? Glória significa beleza. Significa majestade. Isso é glória. Por exemplo, quando vai acontecer um casamento e a noiva ela entra com aquele vestido, aquela maquiagem, e começa e aí ela vai entrar e todo mundo fica de pé olhando. Aquilo ali é a glória da noiva. É a majestade que ela reflete naquilo que ela está fazendo. Então, glória significa o reflexo da majestade e da beleza de algo que cumpre um propósito. Por exemplo, tem um salmo que diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O que isso significa? O céu existe para uma missão. E quando o céu cumpre sua missão, quando o céu realiza aquilo que ele foi criado para realizar, ele manifesta a majestade da sabedoria, da grandeza e do poder de Deus. É isso que acontece. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, o ser humano foi criado para a glória de Deus. Então, quando o ser humano vive, cumpre e experimenta o propósito sábio, santo, belo e verdadeiro de Deus, o ser humano, ele manifesta a glória da majestade divina em sua vida. Olhem para uma foto de uma família que o casal casou-se, lutaram por seu casamento, se esforçaram por viver vidas que glorificavam a Deus, criaram seus filhos nos caminhos do Senhor, fortaleceram seus casamentos, perdoaram, amaram, passaram por lutas, mas permaneceram firmes, continuaram, tiveram filhos, tiveram netos, tiveram bisnetos. Agora olha uma foto daquele casal sentado, os dois num banquinho na frente, já velhinhos, com o rostinho cansado, cheio de gente no entorno deles. Você olha e faz assim: caramba, como é lindo o projeto da família. Isso é a glória do projeto de Deus. Agora vê o que o mundo faz, o que o mundo inventa, como é feio.
como é destrutivo. Olha hoje como o povo se veste. Olha hoje como o povo deforma o rosto. Olha hoje como é que o povo... Olha para esses... Vai ali na Universidade Federal, dar uma passeada por lá para ver algumas figuras. Vai lá no shopping para tu ver algumas figuras lá passando. Você olha assim, aeroporto, pelo amor de Deus, aeroporto é o lugar é o lugar de você ver muitas espécimes. É uma coisa assim, você diz, tem gente que você olha e fala, rapaz, eu não sei o que é isso. Eu sei que é um ser humano, mas eu não consigo compreender o que ele é. É um homem, é uma mulher, é um menino, é um jovem, é um adulto, é um velho, eu não consigo compreender. Ali manifesta-se a glória de quê? Senão a feiura, a injustiça, a perversão. Não manifesta beleza. Porque tudo aquilo que glorifica a Deus manifesta beleza, justiça, verdade. A gente perdeu isso. Hoje a gente exalta o quê? A feiura, a destruição, o egoísmo, a vaidade. A gente quer manifestar a nossa glória e não a glória de Deus. Diante disso, vamos agora ler. Olha o que ele diz aqui. Verso 40. Também há corpos celestiais. Existem estrelas. Gente, a Bíblia não defende a ideia de alienígenas. Certo, gente? Então, pelo amor de Deus, se você fica, não, tem vida lá fora. Eu vi um dia desse um vídeo de um camarada dizendo o seguinte, olha, vocês vão achar que eu sou louco. Mas Deus me deu uma visão que existem vidas em outros planetas que precisam do Evangelho. E eu estou fundando uma igreja em outros planetas. E preciso da ajuda de vocês. E o Pix está aparecendo aí na sua tela. Gente, eu não estou inventando não, isso é verdade. Se eu achar de novo o vídeo, eu vou botar no grupo da igreja. É um rapaz meio cheinho assim, barbudinho, com a barba ruiva. É uma loucura, gente. Você olha assim e diz, não, isso só pode ser brincadeira. Eu fui pesquisar. É verdade, o cara acredita naquilo ali mesmo. E o pior é que tem gente seguindo o cara. E talvez fazendo pix para os alienígenas terem acesso ao Evangelho. Gente, é uma loucura isso, mas é... Então, a Bíblia nos ensina que não existem vidas alienígenas. A própria ciência, a astronomia, está aí pesquisando. Pastor, e aqueles OVNIs? Ah, meus irmãos, Satanás faz de tudo para enganar o povo. As mentiras, as conspirações, as coisas aí existem para tirar de você a visão do Evangelho. Então, você já parou para pensar por que um universo tão grande, que até os telescópios têm dificuldade de enxergar o fim dele, com bilhões e bilhões de estrelas que estão tão longe, a ponto de que a própria luz que aquela estrela emite, talvez a estrela já morreu e a luz dela ainda está vindo no espaço. Já parou para pensar qual é a função de uma estrela? Qual é a função prática de uma estrela? Parou para pensar? Qual é a função prática para a minha vida de uma estrela? Nenhuma. A não ser manifestar a glória de Deus. A não ser dar a Deus a razão para ele dizer, Abraão, vem cá, olha lá para cima, olha aquelas estrelas. Aquele vai ser o número de pessoas que eu vou salvar. Por meio da tua obediência, Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aí, ó, aquele povo ali, tudinho eu vou salvar a partir da tua obediência. Pronto, as estrelas só serviram para isso. É interessante, né? Que legal. Como é que Deus brinca com o poder que ele tem? E aí as estrelas possuem glória. Aí ele está dizendo o seguinte: há corpos celestiais, estrelas, há corpos terrestres, os nossos corpos. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas. Lembre-se, glória, manifestação de majestade e beleza. Nas férias agora eu fiz uma viagem para Apodi, Rio Grande do Norte. E a gente foi visitar uma cidade chamada... Como era o nome da cidade? Era o nome de uma pessoa. Eu esqueci o nome da cidade, estou lembrado mesmo.
Gente, a gente foi no Mirante, é uma cidade, ela fica a 700 e poucos metros de altitude, é uma cidade fria, é interessante, lá no coração do Rio Grande do Norte, cidade fria, bem alta. E aí, ela tem uma série de mirantes, as pessoas construíram restaurantes em frente a uma paisagem, é impressionante, a quantidade de montanhas que você vê de longe assim. Gente, eu confesso a vocês, eu cheguei, eu olhei, eu chorei com aquilo ali. Você diz assim, como? Eu chorei porque eu tive um vislumbre da grandeza de Deus. Na natureza eu vi Deus, não, eu vi a obra dele. E eu me achei tão pequeno, e ao mesmo tempo tão amado, diante de uma coisa tão grande. E aquilo ali, eu fui tomado ali, eu me emocionei, eu chorei. Michele ficou olhando para mim, eu digo, tira minha vibe, tu está tirando minha vibe. Está destruindo meu momento aqui com Jesus. Mas eu me emocionei com a beleza que eu vi ali. É a glória manifestada. Então ele está dizendo, existem a glória da lua, a glória do sol, cada uma delas cumpre uma função. Você diz assim, meu Deus, está tão quente, pelo amor de Deus, manda chuva. Aí começa a chover, você faz, glória à chuva, Jesus. Aí está frio, você vê, meu Deus, eu quero um sol. Aí vem o sol, você diz, glória a Deus, o sol. Peraí, tu quer sol ou tu quer chuva? Porque cada uma cumpre uma função, cada uma manifesta uma bênção de Deus na sua vida. Para a dona de casa que pôs roupa no varal, o sol é uma maravilha. Para aquele irmão calorento, a chuva é maravilhosa. Para quem está cheio de goteira em casa, é terrível. Mas cada uma cumpre uma função. Glorifica a Deus de uma forma. E aí ele está dizendo que existem corpos que glorificam dessa maneira. No verso 41 ele diz, um é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de glórias. É interessante isso, né? Tem estrela que é mais forte, tem estrela que é mais fraca, tem estrela que está desenhando uma ursa maior no céu. Você diz, que coisa mais esquisita. Tem estrelas e estrelas. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, cada corpo tem um objetivo de mostrar uma glória. De mostrar um ato soberano e uma majestade do ser de Deus. Então, os novos corpos terão também uma função, diferente desse. Esse tem uma função de glorificar a Deus de um jeito. Aquele vai glorificar a Deus de outro jeito. Então, eu não posso ficar comparando de modo direto. Paulo, quando ele mostra a beleza e a sabedoria divina, usando as estrelas, os elementos, usando os corpos, usando o fato de que nós teremos novos corpos, os 3 exemplos que Paulo usa, nos revela que a existência da vida possui fases, lembra? Semente, fases, forma, lembra? Animais, pessoas, corpo glorificado, mas existe glórias, ou seja, propósitos distintos. A minha existência possui uma forma, uma fase e uma glória distinta em cada momento da minha existência. Agora eu existo como homem criado em Adão, recriado em Cristo, esperando o corpo glorificado. A fase que eu vivo é essa fase de esperar Adão morrer. Mas enquanto estou aqui, vou usar esse corpo para a glória de Deus, para a glória que Ele destinou que eu usasse. E no tempo oportuno, uma outra glória virá, o corpo glorificado. Não seremos apenas almas salvas, gente, mas experimentaremos uma nova fase para a qual fomos criados para ser. Uma nova forma de viver em um mundo maravilhoso criado para nós. E uma nova glória revelando a beleza e sabedoria de Deus. Eu confesso a vocês que quando eu vejo paisagens lindas, eu digo assim, meu Deus, isso vai ser destruído. Eu queria poder viver 1000 anos para viajar um bocado de canto, para conhecer esses lugares mais bonitos do mundo. Lá no Japão tem uma rua muito famosa, que é de ipê, eu acho que é de ipê roxo. Gente, que rua linda. É muito linda. Eu só vi fotos. Eu queria um dia ir lá e ver ela de verdade. Mas vai ser destruída. Deus vai passar o rodo aí em toda essa criação. Aí você diz, mas Ele vai destruir tudo, aí Ele vai fazer melhor.
Gente, eu fico pensando assim, a gente vai poder passear eternamente. A gente vai conseguir olhar para as grandezas de Deus. A gente vai olhar para as coisas criadas por Deus por toda a eternidade e a gente vai continuar se maravilhando. A gente vai olhar 1 bilhão de vezes para a mesma coisa e vai fazer, que coisa linda. A gente vai olhar de novo e vai dizer, olha só. Imagina essa sensação por toda a eternidade. Porque o ser de Deus é um ser infinito e o que ele faz é grandioso demais para seres tão limitados como nós. Mas essa será a nossa experiência eterna. Por isso que Apocalipse diz que nós louvaremos ao Senhor para todo sempre. Por que você acha que a gente vai ficar fazendo isso? A gente vai ficar só, Hosana, Hosana, para sempre. Não, é porque a gente vai viver. Lembrem-se, leiam depois Apocalipse, a cidade edificada no centro de tudo, onde o sol não é mais necessário, porque a glória de Deus, ela vai iluminar o mundo inteiro. Todas as nações, reinos e povos virão adorar no trono, porque o trono vai ser o lugar mais lindo que possa existir. Se o trono é o lugar mais lindo, imagina o que o trono fez com todo o resto. Como não será lindo, belo. E não vai ser eu, limitado, cansado, com sono, que vou olhar tudo isso. É alguém que vai ter uma existência completamente diferente. Não vai cansar. Não vai pecar. Como será isso? E aí, como é que a gente tem que encarar esse processo, irmãos? É do 42 ao 49 que Paulo vai explicar o processo. Vamos lá, devagarzinho, para a gente compreender. Ele diz assim, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. O corpo é semeado na condição de apodrecimento. Corrupção significa isso. É isso que ele se refere. O meu corpo vai ser plantado na terra em uma condição corrupta, de apodrecimento, de destruição. Ressuscita na incorrupção. Então vai ressuscitar sem destruição. Não vai mais ser destruído. Não vai mais envelhecer. Semeia-se em desonra. Na condição que a gente está envelhecendo, perdendo as forças. A gente está... É uma condição de desonra. A gente está sendo humilhado, gente. Adão está sendo humilhado. Então a gente vai semear em desonra, vai ressuscitar em glória, em força, em plenitude. Verso 43, semeia-se em fraqueza. Vai você lá adoecer, não vai conseguir mais andar, talvez vai ficar numa cama esperando a morte chegar, talvez não vai conseguir andar mais direito, alguém vai ter que ficar te carregando. Semeia-se em fraquezas, ressuscita-se em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, gente, essa frase dele aqui é impressionante. O jogo de palavras que ele faz aqui. Olha só que interessante. O primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Lembram-se lá em Gênesis? Deus fez o corpo do barro e soprou vida. Tornou o corpo material vivente. Mas o último Adão, ou seja, Jesus, é espírito vivificante. A vida está nele mesmo. A vida não é soprada. O que ele toca, vive. Ele é o próprio espírito vivificante. Então você vai ressuscitar não com um sopro de vida. Você vai ressuscitar sendo a própria vida vivificada, porque ela vive em você. Então não tem mais vida do que essa. Verso 46. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Ele está dizendo que há uma ordem. Depois no espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Enquanto o primeiro foi feito do pó, o outro vai ser feito do céu. É outra matéria-prima. Não é mais barro. É pó de estrela, não sei. É outra matéria-prima.
Verso 48. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Que ele fez outro trocadilho. Assim como a gente hoje é a imagem de Adão, que é a imagem de Deus, nós seremos imagem de Cristo, que é celestial. Olha que interessante. Gente, não existe sono da alma e purgatório. Não existe isso. Não são doutrinas defendidas pela Bíblia. Quando você morre, você vai entrar em um estado que é conhecido dentro da teologia como estado intermediário. O que é o estado intermediário? É o estado entre a morte e a ressurreição. Esse estado intermediário é o estado em que a alma deixa o corpo para habitar com o Senhor, aguardando a ressurreição. Certo? O sono da alma é uma heresia. O sono da alma é a ideia de que depois que a gente morre, a gente vai dormir. E fica lá. Ou seja, Deus tem um bocado de alma lá dormindo, esperando ser ressuscitado. Não, não é assim não. Certo? A ideia do sono da alma é uma heresia. Ah, pastor, mas tem uns que dizem assim, os que dormem no Senhor. Gente, a ideia de dormir, quando você vai lá para... Jesus fala isso em uma das passagens. Quando eles dizem assim, mestre, Lázaro está doente. Aí Jesus diz, não, ele está dormindo, eu vou lá acordar ele. Aí, o próprio João escreve, Jesus estava se referindo ao fato dele estar morto e seria ressuscitado. O próprio João dá para a gente a chave hermenêutica para a gente interpretar o que significa esse sono. É um eufemismo para a morte. É o eufemismo para dizer o seguinte, na realidade, a experiência para quem está do lado de cá, quando um irmão em Cristo morre, é que ele foi dormir, porque ele um dia vai voltar e a gente vai ver ele de novo. É um eufemismo, mas não é porque ele está lá roncando no céu. Tem nada a ver com isso. Outra coisa, purgatório. Não, quando a pessoa morre, ela vai para um lugar e aí ela fica sendo castigada lá para pagar os pecados dela, até purificar a alma dela e poder ser ressuscitada. Onde isso está na Bíblia, pelo amor de Deus? Quando eu digo isso, o que é que vai acontecer? Eu estou afirmando que a obra de Jesus não foi suficiente. Não foi suficiente a obra dele. É necessária a obra dele e mais alguma coisa, para eu ficar lá, né, para poder terminar de pagar, porque está faltando uns centavos ainda da minha dívida. Então, os centavos eu vou pagar lá. Também é uma heresia. 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, Paulo diz o seguinte, nós temos a confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Então eu habito, eu vivo com Ele. Quando eu deixo esse corpo, eu vou viver com o Senhor. Eu não vou dormir com o Senhor, eu vou viver com Ele. Filipenses 1, 23, ele diz assim, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Lucas 23, 43, é o mais claro de todos, quando o ladrão diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Aí Jesus responde para ele, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, o céu é esse paraíso do estado intermediário onde nós vamos esperar a ressurreição com o Senhor Jesus no céu. O que é que a gente vai fazer lá? A Bíblia não revela detalhes a respeito disso. Nós estaremos aguardando a ressurreição dos mortos. Paulo, ele na realidade nos ensina, ele nos mostra a insensatez dos que duvidam da ressurreição. E acham que a nova criação estará sujeita a condições do homem natural e incentiva os crentes a esperar a gloriosa ressurreição de todos os crentes em Jesus. É isso que Paulo está ensinando aqui. Está dizendo o seguinte, olha, para de ficar tentando entender as coisas a partir de uma condição natural. Entenda que Deus está fazendo algo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não penetrou ao coração do homem. Eu não posso comparar a leve e momentânea tribulação com o peso eterno de glória que Deus está preparando. Eu não posso fazer uma comparação direta. Eu posso ter uma noção, mas eu não posso fazer uma comparação direta. Porque é uma outra condição, é uma existência, é uma nova existência. E aí, diante disso, Paulo está dizendo o seguinte, olha, então faz o seguinte, espera com expectativa por isso.
espera desejando isso, vive sua vida aqui, mas olha para lá e diz, ali será a próxima fase, ali será a próxima existência, e faz o que você foi chamado para fazer aqui agora, obedeça, sirva, cuide de sua família, lute contra o seu pecado, pregue a palavra, viva para a glória de Deus aqui, esperando a ressurreição, esperando a volta. Paulo está aqui, irmãos, abismado com a insensatez daqueles que limitam o agir de Deus, as condições humanas. São incapazes de perceber a grandeza da sabedoria divina naquilo que ele realizou em Cristo. Paulo aqui, ele quer corrigir a visão deles e mostrar quão vitoriosa e gloriosa é a nossa esperança em Jesus. Por isso que ele continua, por isso que ele disse, se você espera de Cristo só nessa vida, você está perdendo muito. Você está reduzindo sua fé demais. Se a maior glória que você espera experimentar nesse mundo é ser rico, pelo amor de Deus, ter dinheiro, ter um emprego, é a maior riqueza que tu quer na existência, você está tendo expectativas miseráveis. Porque o que vai acontecer aqui, em relação ao que vai acontecer lá, torna isso aqui nada. Por que vocês acham que os nossos irmãos em Cristo, lá da época de Atos, ou logo após Atos, na época da Roma antiga, quando ela perseguia cristãos, por que é que vocês acham que os irmãos em Cristo se abraçavam? Tem uma história, né, para quem os meninos que leram aí o livro dos Mártires, tem uma história de uma igreja inteira que foi capturada e foi levada. Eu não sei se está nesse livro, mas ela foi capturada e foi levada para os leões. E estavam as mulheres lá com os bebezinhos no braço, e o pastor pregando para eles, gente, olha, vai ser difícil, mas depois daqui tem algo melhor. E eles foram levados para o centro da arena para os leões devorarem, e eles cantaram e louvaram até o último ser morto. Você para para pensar como é que a pessoa consegue, no meio disso, fazer isso. Se não for essa esperança aqui. Se não for isso aqui. Se essa esperança, gente, transforma completamente a nossa existência aqui. Transforma completamente a nossa visão aqui. Faz a gente tomar decisões que o mundo vai dizer, você é doido, você é louco. O mundo não entende. Porque para a pessoa que não foi regenerada, para o incrédulo, a coisa mais linda que ele tem é o dinheiro dele. A coisa mais maravilhosa que ele tem é o emprego dele. A maior segurança que ele tem é o status que ele tem aqui nesse mundo. Então ele se agarra com aquilo ali, meu amigo, porque é a única coisa que ele tem mais gloriosa nessa existência. E para aquele que tem a esperança na ressurreição, gente, quem tem a esperança da ressurreição está tão livre que nem a morte consegue prendê-lo, consegue manipulá-lo. Nem a morte manipula quem foi liberto. Eu vou te matar. Ok. Vai doer, mas estou com Jesus. É libertação. Por que que os países comunistas, quando estão no controle absoluto da população, eles tentam destruir o cristianismo? Porque o cristianismo é uma força tão poderosa que impede a dominação completa da mente dos homens. Porque quem foi alcançado por Cristo, ninguém domina a alma daquela, ou a mente daquela pessoa. Ninguém manipula. Olha que poder. É o poder da ressurreição. Se sua esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, você está reduzindo em muito a sua expectativa sobre Jesus. Não deixe que esse mundo e seus valores limitem sua existência, pois só poderemos viver para a glória do Senhor quando nos deleitarmos naquilo que Ele nos fez, para viver em nossa fase, em nossa forma e a glória atual. Como sementes que serão plantadas, para ressuscitar de modo glorioso. Nós nos preparamos com uma santa expectativa para a nova condição de novas criaturas em Cristo. Eu quero aqui terminar lendo um texto que descreve muito bem o que é pensar dessa forma. Vamos lá para Filipenses, capítulo 1. Filipenses capítulo 1, do verso 19 ao 26. Olha só o que é que Paulo vai dizer.
Paulo estava preso e escreveu essa carta, correndo o risco de ser morto. Aí ele escreveu essa carta, Filipenses capítulo 1, verso 19. Ele diz assim, ó: porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Ele está dizendo, se vocês orarem e o Espírito de Deus assim mover, eu vou sair da prisão. Verso 20. Minha ardente, ou seja, queimava, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Se morrer, se ser levado à morte, vai glorificar a Deus, que assim seja. Mas se permanecer vivo, vai glorificar a Deus, que assim seja. Porque para mim, não importa morrer ou estar vivo. O que importa para mim é a glória de Cristo. É aquilo que o John Piper diz, que Deus é glorificado em nós, quanto mais satisfeito nele estamos. Quanto mais o bem supremo da manifestação do nome de Jesus for o nosso desejo, mais viveremos para a glória de Deus. Porque Paulo está dizendo, para mim é indiferente, morrer ou viver é indiferente. Meu maior desejo não é resguardar a minha vida. Meu maior desejo é que Cristo seja engrandecido. Que as pessoas conheçam Jesus. Se eu tiver de morrer para fazer Ele conhecido, eu morrerei. Se eu tiver de viver para fazer Ele conhecido, eu viverei. Olha o que ele vai continuar dizendo, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Sabe o que é isso? O que isso quer dizer? Para mim, o viver é Cristo. Viver para revelar Cristo. Mas morrer é lucro. Sabe por que morrer é lucro? Porque além de revelar Cristo, olha o que ele vai dizer, o que é que acontece com quem morre. Verso 22. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Olha só, gente, tem sonhos pessoais aqui? Tem projetos pessoais aqui? Tem desejo de poder aqui? Tem não, gente. É isso que a gente precisa fazer. Se você tiver de ter uma empresa, meu irmão, que seja para a glória de Deus. Se você tiver de ser engenheiro, professor, comerciante, se você tiver de ser missionário, se você tiver de ser dona de casa, se você tiver de ser o que for, que seja para gastar a sua vida, para que Cristo seja conhecido. Pois esse é o alvo desse corpo aqui. Esse é o alvo dessa existência aqui. A existência é essa que um dia vai ser semeada na terra para ser ressuscitada. Então, se para mim é viver desse corpo, é viver Cristo. Se para mim é morrer, é lucro, porque eu vou ser ressuscitado. Então, o que fazer? É isso que Paulo está dizendo. É esse o desejo do coração de um crente. É isso que precisamos desejar. Se você é crente e não deseja isso, meu Deus, não seja miserável. Diga ao Senhor, Senhor, não me faz uma existência miserável. Uma das minhas orações mais constantes antes de assumir o ministério, e os irmãos mais antigos sabem, eu comentava isso com eles. Eu dizia, eu não quero morrer, e na minha lápide está escrito, morreu um grande engenheiro do cimento. Não quero isso, Senhor. Eu não quero estar escrito lá, morreu um engenheiro aqui, ó, grande engenheiro. Não, eu não quero isso escrito. Eu quero gastar minha vida como se fosse uma vela, queimar ela todinha pelo reino de Deus. Aí Deus disse, tu quer? Pois tome. Louvado seja Deus por isso. E eu quero continuar gastando. Até o dia que Ele disser. Mas por que eu faço isso? Porque eu quero dinheiro, eu quero
poder, eu quero visibilidade. Não, eu quero que Cristo seja conhecido. Eu quero que essa igreja faça a obra que Deus deu a ela para ela fazer. A única coisa pessoal que eu quero é poder ver meus netos, se Deus permitir. Eu quero poder ver eles. Poder, como o texto diz assim, se eu tiver de morrer velhinho, que seja farto de dias. Dizendo assim, Senhor, já chega. Obrigado. Obrigado. Foi bom demais. Eu estava comentando nesses momentos bem românticos, eu falando com minha esposa, né? E ela disse, você quer me fazer chorar? Eu dizendo que eu sou uma pessoa feliz. Eu sou feliz. Eu já tenho tudo que eu preciso, tudo que eu quero. Às vezes a gente põe expectativas em pessoas, irmãos, e a gente se decepciona. O que a gente espera de gente, o que a gente já tem de Cristo. O que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer é Cristo que está fazendo. Ou Cristo não quer fazer nelas e está deixando elas toda desmantelada, ou Cristo quer fazer. Então, se minha expectativa está em Cristo, se Ele está fazendo ou não está fazendo na vida daquela pessoa, é Ele que está fazendo, ou que não está fazendo. Então, eu já tenho tudo que eu preciso. Você também já deve ter tudo que você precisa. Se você tem Cristo, não lhe falta mais nada. Você vai só experimentar a existência gloriosa nessa condição que a gente está. A ressurreição nos liberta completamente. Crer na ressurreição é uma libertação completa e total. Então busque essa crença, busque fortalecimento da sua fé, busque, porque você vai entender o que é viver uma vida que vale a pena. Amém? Vamos orar? Ficar de pé para a gente orar? Se nós temos alguém aqui que talvez você ainda não entregou sua vida ao Senhor, talvez você está vivendo sua vida, mas você está percebendo hoje que sua vida está muito pequena e que há algo muito maior. E você quer existir para algo maior. Você está existindo para uma coisa muito pequena. Você percebeu agora. E você quer existir para algo muito maior do que você. Não é que você quer ser grande. É que você quer existir para algo grande, que é Jesus.